Esse é um relato dos fatos minuto a minuto, com vídeos de testemunhas e entrevistas exclusivas com sobreviventes. Não sabia que registraria os momentos finais de uma cidade. Cientistas de renome mundial analisam a megafísica. Esse terremoto está entre os 5 maiores da Terra. Era um monstro planetário. Revelamos o som do tremor e especulamos a ameaça futura. Qual será o próximo local afetado? Japão. Catástrofe imprevista. Uma das regiões mais voláteis do planeta é o Anel de Fogo do Pacífico. Uma fratura contínua na crosta da Terra que circunda o Oceano Pacífico. Às 2h45 da tarde do dia 11 de março de 2011, a 128 quilômetros do Japão, uma parte dessa falha está prestes a se romper. Centro de Tóquio. A maior cidade do mundo. 35 milhões de pessoas cumprem suas rotinas diárias. A 321 quilômetros ao norte de Sendai, a professora americana Paula Lutzi acabara de almoçar. Os professores estavam reunidos, eram quase 3 horas. Íamos preparar a aula das crianças. Perto dali, na escola Osato, o ex-professor Wesley Julian filmava uma cerimônia de formatura. Foi emocionante e incrível estar com os alunos e os professores. Uma bela cerimônia. Depois fomos almoçar na sala dos professores. Ninguém tem noção do que vai acontecer. Mas a 128 quilômetros dali, no Oceano Pacífico e a 32 quilômetros no interior da crosta terrestre, a placa do Pacífico está sendo pressionada para baixo sob o Japão. A rocha sólida se contorce e racha. Há um acúmulo de estresse no sistema, até que algo se rompe. Em Tóquio, os dados sísmicos surgem nos centros de monitoramento de terremotos do país. A magnitude que apareceu no monitor era muito grande. Achei que estivesse errada. As leituras deviam estar calibradas de forma incorreta. Se acelerarmos 32 vezes, ouviremos pela primeira vez o som do terremoto. As pessoas em Sendai são as primeiras que sentem os tremores. Ficava cada vez mais forte. Levantamos assustados e corremos. About 30 segundos após o início do terremoto, peguei minha câmera, liguei o vídeo e comecei a gravar, porque sabia que seria um dos grandes. Holy crap. Holy. And there's nothing I can do. I can't run anywhere. Are we okay in here? Yeah, I think so. We'll just follow what they're doing. My thought was, Eu não sabia se o prédio iria desabar. gonna collapse. Outro vídeo incrível de um subúrbio de Sendai registra o pânico quando uma casa oscila ao redor de uma mãe e seu filho.
Após 50 segundos, o solo oferece a única opção de refúgio. O terremoto prossegue durante 5 minutos. Houve um tremor forte, mas depois parou. Depois houve outro e não parou mais. De repente diminuía e aí vinha outro. No aeroporto de Sendai, o controlador de voo Yoshi Kibune enfrenta uma emergência crítica. As lâmpadas fluorescentes do teto caíram. Havia aeronaves voando ali perto. Mas pedi que não pousassem porque o aeroporto não podia ser usado. A sensação era de que não acabava nunca. Eu via os postes telefônicos oscilarem. A parte mais terrível de um terremoto é a sensação de impotência. A Terra decide se mexer e ficamos à mercê dela. Até mesmo em Tóquio, a 370 quilômetros do epicentro, os choques são fortes o bastante para pegar de surpresa a sismóloga Satoko Oki. Meu escritório fica num edifício com isolamento de base, então não devia se mover. Mas eu não conseguia ficar em pé. Foi o maior e mais longo terremoto que já vivenciei. Do outro lado da cidade, o empresário Ayumu Dokizono testemunha um espetáculo extraordinário. Quando olhei para o edifício, fiquei surpreso que estivesse oscilando. Fiquei tão surpreso que decidi filmar a cena. Surpreendentemente, só 7 pessoas morrem em Tóquio. Mas coisas estranhas começam a ocorrer. Rachaduras no solo abrem e fecham. E num processo chamado liquefação, o choque sísmico expele água através do solo. O tremor atinge 9 pontos na escala Richter, com uma força equivalente a 600 milhões de vezes a da bomba atômica jogada sobre Hiroshima. Essa energia seria suficiente para abastecer os Estados Unidos por 100 anos. Toda ela emergiu de um ponto em 5 minutos. Esse terremoto está entre os 5 maiores que já ocorreram na Terra. É tão grande que desloca o planeta 25 centímetros sobre seu eixo e diminui a rotação da Terra, encurtando nossos dias à fração de 1 segundo. No Japão, o terremoto chega a abalar as instalações mais protegidas. A apenas 144 quilômetros da falha geológica está a usina nuclear de Fukushima, Daiichi. Devido aos danos nos cabos de eletricidade, os sistemas de emergência entram em funcionamento, acionando os geradores de apoio a diesel para produzir energia e dando início à sequência de paralisação dos 3 reatores nucleares ativos da usina. Mas a 128 quilômetros em alto mar, o terremoto liberou uma força bem mais apavorante que vai avançando a 800 quilômetros por hora. O
O Japão está se recuperando do maior terremoto que já o atingiu em 1000 anos. É o 5º tremor de magnitude 9 já registrado na história. Mas uma coisa apavora ainda mais os japoneses. Uma onda gerada por tsunami. Foi isso que o abalo desencadeou. Quando houve a ruptura da Terra, 402 quilômetros do leito do oceano elevaram-se mais de 6 metros. Isso empurrou 96 bilhões de metros cúbicos de água no oceano acima, causando uma onda que inicialmente deslocou-se a 804 km por hora. No início, ela se propaga, quase a mesma velocidade de um avião. No centro de alerta de tsunami em Sendai, soa o alarme. Tem início a corrida para descobrir o tamanho da onda que se aproxima. Devido ao tsunami e ao terremoto, a maioria das estações de monitoramento ficou danificada. Foi algo incrível. Enquanto os sistemas de monitoramento no Japão são anulados, os cientistas no mundo todo rastreiam a onda que avança. Recebi um telefonema a 1h20 da manhã de um colega da Califórnia. Ele disse, ligue a TV. E está um caos no Japão. O terremoto ocorrera 35 minutos antes. Acompanhei a cobertura imediata do tsunami que se aproximava. Era um monstro planetário. Quase 5 quilômetros mar afora, a guarda costeira captou as primeiras cenas impressionantes do tsunami. Em terra, todos ainda estão se recobrando do terremoto. Eles têm menos de 30 minutos antes da chegada das grandes ondas. E há outro perigo. Partes do litoral japonês afundaram 1,20 m e, com isso, o impacto do tsunami será ainda maior. No porto costeiro de Otsuchi, Brian Barnes, uma testemunha americana, está trabalhando num projeto conservacionista. Quando fui para o Japão, nem pensei em terremoto. Não sabia que haveria um tsunami, mas deduzi que havia pelo menos 90% de chance. Where do we go? Go to the hill. Where do we go? Just go, huh? Yeah, the hill. All the employees are leaving work? Brian vai para um terreno mais alto. Sua câmera filma tudo. Are we hearing sirens? Yeah. This town has a lot of history with tsunamis. Quando o tsunami se aproxima da costa, sua velocidade diminui. Mas à medida que o mar fica mais raso, as ondas se erguem cada vez mais, ultrapassando 13 metros de altura. Na sala do radar no aeroporto de Sendai, os controladores de voo desviam desesperadamente os aviões da pista atingida pelo tremor. Nenhum de nós teve tempo de pensar na própria vida. Todos se concentravam em orientar os aviões. Do lado externo, funcionários do aeroporto evacuam freneticamente os passageiros que estão no térreo. Nas cidades próximas, dezenas de milhares de pessoas correm para se salvar. Entre elas, Katsuyoshi Hayasaka.
A única estrutura próxima capaz de aguentar a onda é o prédio de concreto da escola a algumas quadras dali. Fomos instruídos para subir até o 3º ou 4º andar, pois não sabíamos a altura do tsunami. Bombeiros, guardas de trânsito e policiais andavam pela vizinhança gritando: "Saiam imediatamente!" O litoral japonês sofrerá o impacto dentro de alguns segundos. Às 3h15 da tarde do dia 11 de março de 2011, o tsunami se aproxima da costa leste do Japão. If it was close, it'll be here in moments. They're taking it pretty seriously, obviously. Brian Barnes, uma testemunha americana, dispõe de segundos para escapar, mas ele se perde. Come on, somebody help me here. Where are you headed? We gotta go to the hill. We gotta get across the bridge, I guess. What if the bridge fell down? Turn left, hopefully not. Dirigíamos pela cidade ouvindo as sirenes de tsunami. Achei que era hora de documentar o que estava ocorrendo. Não sabia que registraria os momentos finais de uma cidade. Quando o relógio marca 3h20, as maiores ondas começam a fustigar a costa. Centenas registram o momento com filmadoras e câmeras de celulares. No porto de Shiogama, o mar explode. Para esse carro e seus ocupantes, não há escapatória. ...128 quilômetros litoral acima, em Kamaishi, milhões de metros cúbicos de água passam à força por ruas de apenas 9 metros de largura. Os canais estreitos aceleram a velocidade do fluxo. Ouvia dizer em tsunami, já alcançava 10 metros, e as cidades que atingiria... Mas não fazia ideia do poder e da força do tsunami. Todos pressentiam que haveria um tsunami. Sempre há esse medo quando ocorre um terremoto tão grande. Temos algumas crianças que vivem naquelas cidades costeiras. Rezávamos por elas. Queríamos que não estivessem lá naquela hora. Paula e Wesley estão a salvo numa área mais elevada, mas dezenas de milhares não estão. Em Kesennuma, o vídeo de uma testemunha mostra a cidade se transformar em mar em 4 minutos. Em 15 segundos, a rua vira um rio. Em 1 minuto e 20 segundos,
Um depósito, pesando milhares de toneladas, é levado como uma boneca de pano. Após 2 minutos, ela avista uma pessoa na água. É uma inundação de proporções bíblicas. Apenas 3 minutos e 15 segundos após seu início, a torrente atinge o 3º andar, a mais de 7 metros de altura. Costa acima, Brian Barnes está encurralado no topo de uma colina. Foi um caos. A água avançou pressionando a árvore que estava abaixo de mim e ela se partiu. Here it comes! A água envolveu completamente a árvore de 12 metros em questão de segundos. Naquele momento, eu só pensava em quando aquilo cessaria. Será que vai avançar e engolir toda a colina? Naquela situação, você começa a achar que são seus últimos segundos de vida. Por volta das 13h55 da tarde, o tsunami atinge Arahama. Katsuyoshi Hayasaka chega ao telhado do prédio dessa escola bem na hora. Assim que alguém gritou, é o tsunami. Uma onda enorme veio em nossa direção, fazendo um barulho estrondoso e erguendo nuvens de pó devido à queda das paredes. Ouvia-se um barulho demolidor e o ar estava cheio de detritos. Às 13h57, a água invade o aeroporto de Sendai, a mais de 1 quilômetro da costa. O controlador de voo Yoshi Kibune ainda está tentando desviar os aviões quando se vê forçado a ir para um andar mais alto. Vi quando meu carro, que estava no estacionamento, foi arrastado. Ainda havia pessoas caminhando por ali, sem perceber o tsunami. Ouvi gente gritando para elas fugirem e vi pessoas confusas tentando escapar. A onda do tsunami só se detém após avançar quase 10 quilômetros. O Japão sofreu 2 golpes mortais. Primeiro, o terremoto. E depois, o tsunami. Mas um terceiro desastre está prestes a ocorrer. A nação se vê ameaçada por um vazamento nuclear. Às 13h42 da tarde, 56 minutos após o Japão ser devastado por um dos 5 maiores terremotos já registrados na história, a onda do tsunami se aproxima da usina nuclear de Fukushima, Daiichi. Dentro dela, há 3 reatores nucleares ativos. Os geradores a diesel bombeiam água em torno dos reatores para resfriar as varetas de combustível. Mas esses geradores precisam ficar secos. Em Tóquio, um homem observa o desenrolar do desastre cada vez mais alarmado. O engenheiro nuclear Mitsuhiko Tanaka ajudou a projetar a usina de Fukushima. Assim que liguei a TV, soube que ocorrera ao largo de Fukushima.
Ali foi o epicentro. Em seguida veio o alerta de tsunami. Senti que seria terrível. A usina está protegida por quebra-mares que ultrapassam 5 metros de altura. Mas eles nada significam para a onda de quase 14 metros. Filmado logo após a chegada da onda, esse vídeo surpreendente mostra os danos. Engolfados pela onda, os geradores a diesel estão destruídos. Há algo muito importante que deve ocorrer após uma paralisação automática: resfriar imediatamente o reator. Agora, resta só um sistema de resfriamento de apoio. Bombas operadas por bateria. Mas elas só têm carga para 8 horas. E o tempo está passando. Enquanto Fukushima caminha para a fusão nuclear, na costa leste do Japão, as pessoas lutam para sobreviver. O pico máximo registrado do tsunami foi de 37 metros acima do nível do mar. Partiu meu coração quando vi algumas áreas que conhecia. Quantas cidades desapareceram? Quantos locais familiares sumiram? Quantos amigos perderam seus lares ou mesmo a vida? Para muitos, os helicópteros oferecem a única rota de fuga das suas prisões insulares. Ouvimos o barulho de um helicóptero no céu. Ele tinha um farol de busca e pairava perto do telhado. Um dos socorristas saiu do helicóptero e nos disse que todos seriam resgatados. Brian Bartz retorna ao Tsuchi e encontra uma cena de completa devastação. Era algo totalmente inimaginável. Nem mesmo Hollywood poderia criar algo como aquilo. Ali viviam cerca de 18 mil pessoas, mas agora não restavam pessoas vivas suficientes para cuidar dos mortos. Eles perderam mais da metade da cidade. Parecia um inferno na Terra. Mas o pesadelo do Japão ainda iria piorar. Na usina nuclear de Fukushima, as bombas de resfriamento operadas por bateria ficam sem energia. E aí, o evento sísmico se transforma em catástrofe nuclear. Uma explosão arranca o teto do reator número 1. 2 dias depois, outra explosão atinge o reator número 3. Com todos os sistemas automáticos desativados, as autoridades têm de tomar uma decisão terrível. Precisam enviar homens para a zona do desastre radioativo para resfriar os reatores manualmente. Um dos escolhidos é o bombeiro de Tóquio, Yukio Takayama. Quando cruzamos o portão principal da usina nuclear de Fukushima, já passavam das 11 da noite do dia 18. Minha primeira impressão foi que parecia uma casa assombrada estranhamente silenciosa. Essa filmagem mostra Yukio e a equipe indo em direção aos reatores sob a escuridão total. Não sentíamos nenhum cheiro, nem víamos nada perigoso. Não havia nada para ver. Tudo o que havia à nossa frente era a usina nuclear destruída, o reator número 3, bem à nossa frente, emitindo fumaça. Sentíamos um medo estranho. Na usina, Yukio e mais 300 pessoas trabalham em turnos de 50, lançando água do mar nos reatores e arriscando a vida para evitar uma catástrofe ainda maior.
Eu estava apavorado. Não sei muito sobre radiação, mas sei que ficar exposto a uma grande quantidade significa a morte certa. Então, é natural ter medo. Mas contrapondo esse medo, havia o senso de dever que todos sentiam. O vazamento de radiação em Fukushima recebe a classificação máxima dada a desastres nucleares, 7. A mesma de Chernobyl. Esse foi o pior desastre que atingiu o Japão desde a Segunda Guerra Mundial. Um evento que afetou toda a região do Pacífico. 11 horas após o terremoto, o tsunami havia cruzado todo o Oceano Pacífico. Após resvalar pelo Havaí, ele se deslocou quase 8.000 quilômetros a uma velocidade média de 724 quilômetros por hora, chegando a atingir Santa Cruz, na Califórnia. Se um tremor no Japão pode causar isso, já serve como alerta sinistro da ameaça sísmica que existe sob o litoral dos Estados Unidos. À medida que o verdadeiro pesadelo que envolve o terremoto e o tsunami do Japão emerge, os cientistas especializados correm para calcular as implicações desse desastre sobre o resto do mundo. Tem sido uma época extraordinária de grandes terremotos. Houve um abalo secundário de magnitude 6.1 sobre a cidade de Christchurch, na Nova Zelândia. Algo tremendamente destruidor matou mais de 180 pessoas. Houve um terremoto de magnitude 8.8 no Chile no ano passado. E este ano, um de magnitude 9 no Japão. Em pouco mais de um ano, 3 pontos do Anel de Fogo do Pacífico explodiram. Há uma questão na mente de todos. Seria a costa oeste dos Estados Unidos o próximo? Uma das coisas que tentamos entender quando um terremoto como esse ocorre num lugar distante como o Japão é quais as implicações disso para os Estados Unidos. Mais de 25 milhões de pessoas vivem ao longo da costa do Pacífico na América do Norte. Do México ao sul até o Alasca ao norte, toda a região é sismicamente ativa. Uma das maiores zonas de perigo fica na Califórnia, onde o Anel de Fogo situa-se no interior, logo abaixo da falha geológica de San Andreas. O professor Tom Jordan simulou o efeito de um grande terremoto nessa área. Isto mostra a falha de San Andreas no centro da Califórnia. E isto é a simulação de um terremoto de magnitude 8 que começa na parte norte de San Andreas e avança à velocidade de 9.600 km por hora. Los Angeles tremeria como gelatina numa tigela. Ninguém quer vivenciar esse tipo de terremoto. Porém, mais ao norte, o país enfrenta um perigo ainda maior. Muitas pessoas sabem que há uma falha bem similar à que existe no Japão, ao largo da costa noroeste do Oregon, Washington, norte da Califórnia e Colômbia Britânica. Oculta a apenas 80 quilômetros ao largo da costa, há uma zona sísmica ativa conhecida como Falha Geológica de Cascadia. Nessa falha geológica, a crosta oceânica mergulha sob a América do Norte continental. E aqui também a rocha está sob enorme pressão. Se atingir o ponto de ruptura, o noroeste do Pacífico poderá enfrentar uma catástrofe similar. Um terremoto apavorante desencadearia um tsunami enorme que atingiria a costa oeste dos Estados Unidos em apenas 25 minutos. Um evento como esse que ocorre ao largo quase não dá tempo para as pessoas que vivem no litoral. As cidades de Vancouver e Seattle estão bem na linha de fogo.
Sempre dizemos às pessoas, se sentir um grande terremoto perto do oceano, procure um terreno mais alto porque não há tempo para os sistemas de alerta de tsunami entrarem em ação. Precisam sair dali sozinhas. Os países ao redor do Anel de Fogo precisam aprender com o desastre no Japão a construir quebra-mares mais fortes e a prever os terremotos. Não há como dizer, ei, semana que vem saia da cidade porque haverá um grande terremoto. Estamos trabalhando muito nesse problema. Mas os terremotos são muito difíceis de serem previstos. Em nenhum outro lugar esse problema é maior que em Tóquio, pois centenas de tremores secundários sacodem uma nação já abalada. Fiquei chocado com os terremotos que ocorreram após aquele grande. Não estava preparado para isso. Da hora em que aconteceu, naquela sexta-feira, até quando saí de lá, na quinta-feira seguinte, eles ocorreram constantemente. A cada hora, ou quase isso. Então Jordan analisou os abalos secundários. Vejamos a sequência de terremotos que ocorreu naquela semana. Aquele ponto verde é um tremor preliminar que houve 50 horas antes do principal. Vemos o choque principal em vermelho e os tremores secundários ocorridos na semana seguinte. No mês seguinte ao grande terremoto, 3 fortes abalos secundários de magnitude 7 sacudiram o Japão. Embora esse terremoto tenha sido terrível, ele ainda não cessou. Os abalos secundários que estão ocorrendo no Japão vão continuar durante meses e anos futuros. Uma das grandes preocupações que temos é saber onde esses abalos acontecerão. A cidade de Tóquio, a maior cidade do mundo, situa-se na extremidade da atual zona de terremotos secundários. Então, devemos nos preocupar muito com o risco sísmico que envolve Tóquio. Essa sequência não terminou. Enquanto os cientistas especializados continuam a analisar o que houve no Japão, o verdadeiro custo humano só agora começa a emergir. Não há uma palavra no dicionário para descrever os danos catastróficos que esse tsunami causou ao norte do Japão. Foi um mega desastre. Eles perderam toda a infraestrutura. Perderam dezenas de milhares de cidadãos. Como alguém do governo pode se dispor a falar em recuperação depois de algo assim? É surpreendente. Paula Lutz permaneceu no Japão oferecendo ajuda humanitária. Nós nos organizamos, pusemos um mapa na parede e dissemos, vamos até esses locais saber do que precisam. Há uma semana e meia que fazemos isso. Pela manhã recebemos as cargas vindas do sul e do norte. Nós as separamos e as enviamos em diversos caminhões. Nos Estados Unidos, Wesley Julian ainda está digerindo o que testemunhou. Sempre que vejo essas cenas, me lembro daquele momento, que foi o mais apavorante de toda a minha vida. Esse terremoto me fez reavaliar a sorte que tive, porque escapei dele com vida. Um dos meus amigos morreu no tsunami. Eu me lembro da última vez que me despedi dele. Disse até logo casualmente. A despedida é importante? É muito importante, sim. É. Desculpe. Por todo o Japão, dezenas de milhares de sobreviventes vivem em abrigos improvisados.
Tenho 70 anos. Já passei por muitas coisas na vida. Agora voltei à estaca zero. Preciso recomeçar do nada. Pela primeira vez desde o desastre, Katsuyoshi Hayasaka retorna à cidade natal para procurar sua casa. O único ponto de referência que resta é o prédio que salvou sua vida. My home. Cool. My home. Hi. これから先どうしていくかっていうのがまず一番大事なんです。 A coisa mais importante é o que faremos agora. Não me refiro a alguns indivíduos. Temos de considerar o que todos nós iremos fazer. Como dispor de um lugar que nos abrigue do vento e da chuva. Isso é o mais importante. Até agora foram confirmadas mais de 13 mil mortes. 14 mil pessoas ainda estão desaparecidas.